Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do programa Todo Meu Direito, aqui pela TV Feira Canal 2.1. Hoje nós vamos falar sobre salário maternidade. Então você de casa que é mamãe, você papai, fique atento, tem nova regra valendo, viu, no salário maternidade. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é o advogado previdenciarista, doutor Gabriel Vitorino. Doutor, seja muito bem-vindo ao Todo Meu Direito aqui na TV Feira. Bom dia, Rafa, muito obrigado. É um prazer estar aqui para poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês, os telespectadores, certo? Hoje a gente vai estar falando um pouco do salário maternidade e eu espero que eu possa estar ajudando, contribuindo um pouco com as informações sobre o direito previdenciário. Doutor, inicialmente explica para quem está nos acompanhando o que é, especificamente o salário maternidade. Certo. O salário maternidade é um benefício que é pago pelo INSS, um benefício no valor de 4 salários, que ele é pago justamente para as mamães e para os papais, em alguns casos específicos, por conta do afastamento que a mamãe ou o papai precisa ter ali diante do nascimento da criança. Não só no nascimento, mas em casos de aborto, de adoção, também são alguns casos que vão dar direito ao benefício do salário maternidade. Como é que funciona esse benefício na prática, doutor? Certo. É um benefício, né, como eu falei, que é pago tanto para papais e mamães em decorrência do nascimento da criança. Esse benefício ele funciona a partir do momento que a mamãe ou o papai, a mamãe que está gestante, ela 28 dias antes do parto, ela tem direito de estar solicitando esse benefício. Vai ser um benefício que ela vai solicitar e ela vai ficar afastada, no caso se ela tiver com vínculo ativo, né, for uma empregada CLT, a partir desse momento ela vai ficar afastada do trabalho e vai estar recebendo aí o seu salário maternidade. O salário maternidade vai funcionar basicamente assim, né, no caso de mamães empregadas. As mães que já são CLT, que já têm a carteira de trabalho assinada, como é que fica? Especifica um pouco mais para a gente, doutor. Ela vai receber o mesmo salário correspondente ao que ela já recebia ou é um salário a mais na conta da mãe? O valor do salário maternidade, ele vai ser, no caso das mamães empregadas, né, CLTs, vai ser no mesmo valor do salário dela que ela já recebe. Vai ser diferente no caso, por exemplo, de MEIs e seguradas facultativas ou contribuintes autônomas, contribuintes individuais. Nesses casos, esse salário maternidade, o valor do benefício do salário maternidade ele vai ser diferente. Ele vai ser calculado a partir de uma média dos 12 últimos salários de contribuição daquele segurado. Então, existe essa pequena diferença aí. No caso de empregados, o valor do salário maternidade vai ser do mesmo salário que aquela pessoa já recebe, contribui, e tem essa diferença para MEIs autônomas, que vai ser essa média das últimas 12 contribuições. Tem também a empregada rural, né? O empregado rural ele também tem direito ao salário maternidade. No caso da empregada rural, esse benefício vai ser no valor de um salário mínimo, certo? E existem também situações de mamães que estão atualmente desempregadas, mas que estão ainda com a qualidade segurada em dias, elas têm o direito de fazer essa solicitação. Então, o salário maternidade dessa mãe que está desempregada, ele vai ser aí no valor também das 12 últimas contribuições daquela segurada. Há uma nova regra, né, doutor? Explica pra gente. Exatamente. A nova regra referente ao salário maternidade, ela veio a partir de uma decisão do STF em 2024. Como é que funcionava antes? Antes, para solicitar o salário maternidade, no caso de MEIs, autônomas, contribuintes individuais, era necessário ter, no mínimo, 10 contribuições de carência. A partir do momento em que o STF ele dá essa nova decisão, ele decreta essa nova decisão, que aconteceu agora em 2024, ele disse que não é mais necessário essas 10 contribuições para estar fazendo o requerimento do salário maternidade. A partir disso, ele igualou essas outras categorias, MEIs, contribuintes individuais, autônomas, a categoria da empregada CLT, porque antes a empregada CLT ela não precisava dessas 10 contribuições, bastava ela estar ali com vínculo ativo, certo? Tá trabalhando numa empresa,
a partir do momento que ela ficava gestante, que chegava o período de se afastar, ela podia solicitar esse salário maternidade. Não era preciso para a empregada ter 10 contribuições. E só na categoria da empregada era assim, né, empregado CLT. As outras categorias era diferente, precisava ter essas 10 contribuições. Então, a partir disso, o STF analisou o caso, uma ação direta de inconstitucionalidade, e entendeu que violava o princípio da igualdade. Uma categoria ter um benefício aceito de uma forma, vamos se dizer, mais fácil, e a outra categoria ter exigências maiores para ter esse benefício. Então, a partir disso, foi identificado, poxa, todas são mamães, todas tiveram filhos, vão passar pela mesma situação de vulnerabilidade, então não tem por que uma categoria ter esse benefício e a outra não. Então, a partir disso, o STF ele declarou que era inconstitucional a cobrança de 10 contribuições, né, como carência, para estar solicitando aí o benefício de MEIs, autônomas e segurados facultativos. Doutor, quais os procedimentos para dar entrada, né, a esse salário maternidade? Certo. O procedimento para dar entrada no salário maternidade, esse salário maternidade, ele pode ser requerido através do site do INSS, do aplicativo. Lá no aplicativo, de forma bem simples, tem uma opção lá de fazer novo pedido. Você clica lá em fazer novo pedido. Quando você clica, vai aparecer a opção de você solicitar salário maternidade urbano ou salário maternidade rural. E você se enquadra, né? Vê qual tipo que você se enquadra. Se você for trabalhadora rural, você clica lá em salário maternidade rural. Se você for um trabalhador urbano, vai clicar lá em trabalhador urbano. A partir disso, né, na página posterior, vai ter as opções de forma prática dos documentos que precisam ser anexados, o passo a passo. Então, esse pedido ele pode ser feito, como eu falei agora, através do aplicativo, no site, mas também pode ser feito de forma presencial. Nas agências do INSS também é possível se dirigir até lá e fazer essa solicitação. E também na central do 135, que é o número da central do INSS, também é possível estar fazendo esse requerimento. Essas regras também valem para os pais? Além das mães, os pais também devem agir da mesma forma, doutor? Sim, essas regras também valem para os papais, mas assim, em regra, o salário maternidade ele é concedido para as mamães. O pai ele vai receber o salário maternidade em situações excepcionais. Quais são essas duas situações? Uma é no caso de adoção, né? O papai que adota uma criança, se ele, por exemplo, tiver em uma união homoafetiva, né? São dois pais, eles fazem a adoção de uma criança. Um desses pais vai ter direito de estar solicitando o salário maternidade. Então, isso é importante destacar. E a outra situação é uma situação em que a mãe, ela tem o direito, ela solicita o salário maternidade, né? Existe um casal ali, mãe e pai. Ela faz essa solicitação e aí, no meio do procedimento, ou quando já está recebendo, essa mamãe ela vem a óbito. Então, a partir dessa situação, o papai ele também pode passar a receber no lugar da mãe. Então, essas são duas situações aí que são exceções em que o papai ele vai ter direito, o homem ele vai ter direito a solicitar o salário maternidade. Doutor, o que influenciou essa mudança na regra? Essa mudança aconteceu justamente a partir de uma ação direta de constitucionalidade, né? O judiciário ele buscaram o judiciário, levaram essa tese de que não tem por que uma categoria, porque antes, como eu falei, só a empregada, né, CLT, ela tinha direito de fazer esse requerimento de salário maternidade sem essas 10 contribuições. Então, o judiciário, né, buscaram o judiciário, alegando justamente, levantando essas teses de que existia ali, não estava existindo a igualdade nesse tipo de requisito e que o STF ele precisava analisar se essa cobrança para um tipo de categoria e para outra não, se ela feria ou não o princípio da igualdade. A partir disso, né, que o judiciário foi buscado, houve essa decisão em que justamente os ministros entenderam que era totalmente inconstitucional esse tipo de cobrança de 10
de carência, né, de 10 contribuições para uma categoria e para outra não. Foi a partir disso aí, dessa visão, a partir de alguém que buscou o judiciário, algum órgão, né, levantando justamente essas teses, e essas teses elas foram levadas ao STF, ao Tribunal Superior, e aí foi decidido isso, de que não é mais necessário essas 10 carências para qualquer tipo de categoria de trabalhador. Daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais aqui no nosso Tô no Meu Direito. O Tô no Meu Direito está de volta e nós vamos continuar falando sobre salário maternidade. Nosso convidado é o advogado Gabriel Vitorino, especialista no assunto, advogado previdenciário. Doutor, existe uma diferença, né? A gente fala de salário, mas também tem a licença maternidade. Quais são as diferenças? Sim, essa é uma dúvida bastante recorrente, né? Muitas pessoas costumam atrapalhar, achar que é a mesma coisa ou até que tem direito aos dois, justamente a licença e o salário maternidade. A licença maternidade, é importante destacar, que é um direito trabalhista. Licença maternidade é um direito trabalhista de que o segurado, ele tem a partir do momento dos 28 dias antes do parto, de solicitar essa licença, né, um período em que, no caso, se ele tiver com vínculo ativo, CLT, é o período de afastamento de 120 dias que o empregado ele vai ter ali para poder tá cuidando do seu bebê, certo? Então, licença maternidade, ela não é um pagamento. A licença maternidade é um direito trabalhista que dá o direito do empregado ele se afastar do trabalho sem rescindir o contrato, nada do tipo, certo? Depois que passar o período, ele pode retornar ao trabalho. O que é que acontece? A licença maternidade é um direito trabalhista, que é esse direito desse afastamento de 120 dias, sem ter nenhum prejuízo no seu contrato de trabalho. O salário maternidade é o valor do salário que é pago, no caso dos empregados que estão com vínculo ativo. Houve aquele afastamento, que é a licença maternidade. Na licença maternidade vai ser pago o salário, que é justamente o salário maternidade. Que aí, no caso de empregados que estão com vínculo ativo, esse salário maternidade, de forma inicial, ele vai ser pago pela própria empresa, né? E depois ele vai ser restituído pelo INSS à empresa. Então, o empregado que está com vínculo ativo, está trabalhando numa empresa, ele precisa se afastar por conta da gestação, ele vai solicitar a licença maternidade e essa licença maternidade ela vai ser paga através do salário maternidade, que no caso desse vínculo que está ativo do empregado vai ser pago pela empresa naquele momento, depois vai ser restituído pelo INSS. O salário maternidade é o direito previdenciário de que a pessoa tem de estar recebendo ali aquele salário por ter preenchido os requisitos em que o INSS cobra hoje para ter aquele benefício. Então, essa daí é uma diferença básica. Licença é o período de afastamento de 120 dias do empregado que está ali trabalhando e da mamãe que ficou gestante, e o salário maternidade é o valor que é pago nesse período de afastamento. Doutor, em média, quanto tempo, né? Após o pedido, a mãe fez o pedido, né, do salário maternidade, obviamente tem uma média de tempo, né, para esse benefício ser liberado. Certo. O salário maternidade, quando a requisição dele, existe uma média de 30 a 45 dias, uma resposta ali do INSS sobre essa solicitação. Mas é importante destacar que, por conta, né, da quantidade imensa de requerimentos, de processos administrativos, às vezes esse requerimento ele não vai ser analisado nesse período de 30 a 45 dias. Não é uma regra, né, que tem que ser analisado nesse prazo, esse é um prazo razoável, que falam ali que precisa ser analisado esse benefício. Mas a partir do momento que passa esse prazo, é importante destacar para os ouvintes, os telespectadores, que existem medidas judiciais que podem fazer esse pedido ele ser analisado de forma imediata.
Então, passou desses 45 dias, tem um remédio constitucional, que é o mandado de segurança, que a partir do momento que a gente faz uma requisição em um órgão, né, a gente tem aquele direito líquido e certo, no caso, a mamãe, o salário, maternidade, e não é obedecido, tanto o prazo ou é negado, é um direito líquido e certo, então existe a possibilidade de entrar com mandado de segurança, pedir uma tutela de urgência, para que aquele requerimento que está lá no INSS, que ainda não foi analisado, que saia uma ordem judicial, obrigando aquele responsável a julgar aquele pedido no INSS de forma imediata. Então, você que fez a solicitação do salário maternidade e, por exemplo, tem 3 meses já, 4 meses e ainda não teve uma resposta, você pode, né, procurar um advogado especialista para que ele faça a requisição de um mandado de segurança em que obrigue aquele responsável lá do INSS a julgar seu processo de forma imediata. Se o juiz ele conceder essa ordem, esse pedido ele vai ter que ser analisado de forma imediata para você não esperar aí mais 3, 4, 5 meses. Doutor, na sua avaliação, essa mudança representa um avanço na proteção das mulheres gestantes durante a gestação? Com certeza. Eu entendo que a decisão do STF foi totalmente acertada, né? O ponto principal é a questão do princípio da igualdade. Então, sendo que as mamães, elas passam, né? A partir do momento que elas têm uma criança, elas passam pelo mesmo tipo de situação, mesmo tipo de vulnerabilidade. Eu, da mesma forma, entendo, junto com o STF, que não tem por que distinguir uma categoria de ter o benefício de uma forma mais acessível, de uma forma mais fácil e, vamos se dizer, discriminar outro tipo de categoria requerendo dessa categoria mais contribuições, né, que aí acaba dificultando esse acesso desse tipo de categoria, que agora está tudo igualado, mas justamente por conta disso que eu concordo sim com a decisão do STF e eu vejo que eles acertaram nessa, porque na minha visão não tem por que distinguir esse tipo de categoria, sendo que o salário maternidade é justamente por conta da mamãe que vai ter o filho ali, ela precisa ficar afastada do trabalho, ela está numa situação de vulnerabilidade e ela precisa a partir dali ter o contato com seu filho naquele tempo, então não tem por que dificultar para uma categoria e para outra ser mais fácil. Não enxergo dessa forma. Doutor, a previsão de ampliação do benefício para os casos de adoção ou perda gestacional? No caso, existe a possibilidade de aumentar esse período, certo? No momento em que, por exemplo, a mamãe, a gestante, ela passa por alguma complicação, certo? Ela tem alguma complicação cirúrgica por conta do procedimento dela de dar à luz à criança e ela precisa ficar internada no hospital, certo? Em condições que ela não pode voltar ao trabalho. Então, nesse tipo de situação, vai existir sim a possibilidade desse benefício ele ser prolongado até o momento em que a mamãe ela, volte a, vamos dizer, a sua capacidade. Voltando ao assunto da licença Sim. maternidade, né? A gente está tratando sobre o salário. Mas com relação à licença, a mãe ela pode ser demitida durante esse período? Obviamente não, né? Não, com certeza não pode ser demitida, não. A partir do momento que ela entra de licença, o contrato dela lá está resguardado, certo? Se ela for demitida, ela vai poder buscar os direitos dela por conta dessa rescisão que vai ser unilateral. O que acontece, né, com o empregador que age dessa forma? Aí vai ser necessário essa mamãe que teve o contrato dela violado procurar um advogado especialista na área de direito do trabalho, um previdencialista, porque a partir disso ele vai conseguir ingressar com ação judicial para estar buscando ali alguns direitos que essa mamãe vai ter, né, por conta dessa rescisão que aconteceu de uma forma irregular. Então, ela vai ter alguns direitos aí por conta dessa rescisão. Ela consegue sim, a partir de uma ação na justiça, tá buscando seus direitos. Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, recapitula mais uma vez, né? Qual é essa nova regra, como ela funciona, orienta as mamães e os papais também que estão nos assistindo agora sobre o salário maternidade. Pronto. Basicamente, essa mudança do salário maternidade, ela é uma mudança que vocês precisam ficar atentos, que hoje não é preciso mais ter 10 contribuições
né, esse período de carência para estar solicitando o salário de maternidade para qualquer tipo de categoria de trabalhador. Antes não era assim, antes só um tipo de categoria dava o direito de fazer essa solicitação sem ter esses 10 meses de carência, essas 10 contribuições. Então, a partir disso, hoje, apenas uma contribuição dá direito a esse salário de maternidade. Então, você, mamãe, que está gestante, que nunca contribuiu para o INSS, você já pode ficar ciente que se você fizer uma contribuição agora, certo? Você vai ter direito a solicitar o seu salário de maternidade. É importante destacar também que aquelas mamães que antes da decisão do STF, que aconteceu em 2024, que fizeram o requerimento e na época não tiveram o seu benefício concedido porque não tinham os 10 meses de carência, que era o que o INSS pedia na hora do requerimento, é importante destacar que essas mamães elas também vão ter o direito agora, certo? De solicitar novamente esse benefício ou então entrar com ação judicial para buscar essa concessão desse benefício que foi negado, né, antes da decisão, porque realmente antes não tinha o direito, mas a partir de agora, com essa nova normativa, ela tem direito, então ela pode estar aí recorrendo dessa decisão que foi indeferida há muito tempo atrás, né, nos últimos 5 anos. É um ponto também importante que a gente precisa relembrar aqui, e é basicamente isso. Basta então uma contribuição. Assim que ela já soube da gestação, a mãe já pode fazer uma única contribuição que ela já passa a ter direito. Exatamente. Aí quando chegar o período dela ter, né, 28 dias antes do parto, que é ali o período que dá direito já a solicitar esse salário de maternidade, ela já vai poder estar buscando o INSS para fazer o requerimento do seu benefício com apenas uma única contribuição. Não é mais necessário 10. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece aqui pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, espero estar aqui em breve para poder estar passando mais um pouco de conhecimento para vocês. Muito obrigado. A gente agradece. O nosso Tô no Meu Direito fica por aqui, a gente retorna na próxima edição. Tchau, tchau e muito obrigado pelo carinho da sua audiência.